Programa Vida em Jogo volta mais uma vez nesse desejo de compartilhar os ensinamentos da Palavra de Deus para a sua vida. É com muita alegria que eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de participar com você. Você interage quando você lê a palavra, quando você estuda, quando você para durante esses 30 minutos para fazer uma reflexão e buscar o entendimento racional e o entendimento espiritual daquilo que Deus quer nos ensinar. E durante esses 3, 4 últimos dias, eu estive refletindo e pensando muito em 2 textos que servirão de base para a nossa conversa, para o nosso diálogo nesse momento. O primeiro texto é a primeira carta de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, em especial ao povo, aos coríntios. E era uma igreja extremamente problemática, uma igreja onde trazia os costumes mundanos e as práticas errôneas para o seu convívio, e Paulo então admoesta, ensina a essa igreja a se comportar da maneira bíblica, da maneira da instrução da palavra de Deus. E Paulo diz no primeiro versículo do capítulo 11, isto é, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o primeiro versículo, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E durante a nossa caminhada cristã, eu ouço muitas pessoas dizerem assim: ah, pastor, eu não tenho a mínima condição de ser igual ao apóstolo Paulo, ou de ser um seguidor de Jesus Cristo, porque Jesus era um homem santo, era um homem sem pecado, um homem que viveu de forma diferente. Você tem razão, se você argumenta dessa forma, no sentido de dizer que Jesus era santo, que Jesus não tinha pecados, e que Jesus andou nessa terra, peregrinou nessa terra, nos seus 33 anos de vida e 3 de ministério, de maneira diferenciada. Mas eu queria dizer algo para você entender. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e através de sua palavra, Ele não permite que eu e você passemos por situações as quais não venhamos suportar, isto é, nós só vivenciamos dificuldades até no momento que nós suportamos. Está escrito isso, ele diz isso de forma incisiva, pontual nesse sentido. E a outra coisa é que Deus não diz que nós deveríamos fazer aquilo que na realidade nós não poderíamos fazer. Então, quando Deus diz que nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, é porque nós podemos ser imitadores de Jesus Cristo. Imitadores aonde e como? Imitadores nas ações, na maneira de viver, na maneira de ser, porque são exatamente esses ensinamentos que estão expostos para mim e para você todos os dias nas Escrituras Sagradas. Ele deixou esses ensinamentos para que eu e você sigamos. E quando nós olhamos e lemos os ensinamentos, as instruções, os preceitos, as ordenanças, os mandamentos, é porque é absolutamente possível de ser cumprido. As forças opositoras, o mundo, os ensinamentos invertidos, canalizam toda a sociedade para viver de forma errônea. Mas não porque a palavra de Deus diz que você não pode viver de forma correta. Você pode, eu posso, nós podemos
E é isso que nós vamos desenvolver aqui nesses minutos a mais que nós vamos ter para estudar, para conversar, para falar, para entender, para interagir em todas as maneiras. Olha só, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que nós devemos ser seus imitadores, como ele é imitador de Jesus Cristo. Mas em Efésios, capítulo 5, versículo 1 também, na igreja de Éfeso, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, dos Efésios, ele vai mais além, ele diz que nós devemos andar como Deus nos ensina, como filhos amados, que nós devemos ser imitadores de Deus. E aí a coisa é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Deus, ele não julga o homem por suas atitudes no final, na ponta. Deus, ele julga intenções e motivações do coração. Por isso que quando ele diz que o homem comete adultério, não precisa ir para a cama com a mulher. Se o seu coração já desejou possuí-la, tê-la, a Bíblia diz que você já cometeu. Ele diz da mesma forma com o assassinato. Então Deus fala de intenção. Por isso que Paulo aqui, ele traz para ele, para dizer assim, você pode ser imitador de Cristo. Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Eu procuro na íntegra, na totalidade do meu ser, da minha vida, da minha existência, andar como Jesus andou. Viver de uma maneira reta, correta, íntegra. Viver praticando o bem, a justiça, não desejando o mal para o próximo, não semeando contendas, não tendo invejas, não proferindo palavras torpes, não lançando maldição. Ele diz que é possível o homem viver como Jesus Cristo viveu. E aí, nós estamos presenciando um mundo, uma época, uma civilização que ela caminha exatamente ao contrário, na contramão das Escrituras Sagradas. E hoje, os valores, eles estão não somente invertidos, como eles estão se aprofundando nessas inversões. Eles estão buscando razões justificativas em todas as áreas que são possíveis para justificar o injustificável. Para dizer que eles têm a liberdade de fazer o que Deus não permitiu que eles fizessem. Que eles podem, no seu jeito, na sua maneira de existir, viver numa liberdade ampla, porque a palavra de Deus disse que nós temos o livre arbítrio, e se eu tenho o meu poder de decidir para onde eu quero ir, com quem eu quero ir, o que é que eu devo fazer, então assim eu posso proceder. Só que há um outro lado da história que as pessoas não conseguem às vezes alcançá-las, ou não têm o entendimento, ou então elas escondem essa parte, que é parte fundamental também nesse processo, é que para toda atitude, para todos os atos, existem as consequências. Para uma ação, existe uma reação. E quando nós agimos em desacordo com esta palavra, um dia, uma hora, um momento, nós vamos colher.
O bom era se nós colhêssemos sozinhos. Mas, por exemplo, quando nós somos pais, filhos, maridos, as esposas, as mães, por exemplo, quando um filho comete uma ação inconsequente, por exemplo, entra nas drogas, passa a ser um consumidor de drogas, os pais sofrem, os irmãos sofrem, a família sofre, os queridos, entes queridos sofrem. Quando um pai comete uma atitude irresponsável, os filhos sofrem, a esposa sofre, às vezes os irmãos sofrem. E quando nós cometemos, ou quando nós vivemos a palavra de Deus, buscando com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, vivê-las intensamente, os preceitos, as ordenanças de Deus, também os que nos cercam colhem os frutos saborosos. Porque uma casa que vive em paz reflete nos filhos que vivem em paz. Um marido que abençoa a esposa reflete na esposa que se alegra e contagia os seus filhos para viver também em alegria. Então, há uma cadeia, há um efeito. Quando nós praticamos o bem de maneira avassaladora, trazendo um benefício para todos, como também, infelizmente, quando praticamos o mal, não poderia ser diferente. Por isso que o único livro que você deve seguir as suas instruções é aquilo que Deus, o seu Criador, lhe deixou, que é a sua palavra. E quando nós estamos vivenciando esta palavra, que não nos isenta das dificuldades, das lutas do dia a dia, da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, um sábado, um dia de descanso, um domingo, um dia de refrigério, de estar na presença de Deus, de louvar a Deus, de buscar a Deus em congregação, porque o dia de buscar a Deus, de louvar a Deus e de ler a palavra são todos os dias. Por isso que ele diz para nós, ele disse isso para Josué, no capítulo 1, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita dele dia e noite, porque só assim, Josué, serás bem-sucedido. Da mesma forma, ele também disse no Salmo 1, para a gente meditar na palavra de dia e de noite, porque só assim nós seríamos prósperos. Não são assim o caminho dos ímpios. É como folhas ao vento. Por isso que eu tenho assim, cada vez mais o desejo no meu coração